Agora vamos na escritura, irmão André. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então está aqui a primeira passagem, irmão André. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está dizendo que os judeus têm um costume de ficar pedindo sinal. Os gregos têm a tradição, o costume de ficar correndo atrás de sabedoria. Mas Paulo disse, mas nós, servos de Deus, que fomos convertidos a Cristo, o nosso sinal e a nossa sabedoria é o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o nosso sinal, irmão André. Não existe outro sinal para o servo de Deus. Esse é o sinal. Lembra? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, o nosso sinal é que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, irmão André, para nos livrar da condenação eterna e nos conceder a salvação em Cristo. Esse é o sinal que Deus enviou e deu para a humanidade, o seu Filho crucificado. É esse o sinal, irmão André. Não tem outro sinal, meu irmão. Não tem misticismo, não tem sinal, não tem profecia, não tem revelação, não tem visão, não tem língua, não tem nada. O sinal é Cristo. Não existe nada além disso. É isso que é convicção de fé, irmão André. É isso que é firmeza. Mas, novamente, infelizmente, aprenderam tudo errado lá na congregação, irmão André. E olha só, e o próprio Senhor Jesus, em Lucas 11, ele diz assim, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas, e vocês não crerem. E vocês não creem. Olha só, irmão André, o que Jesus está falando aqui? E o povo pediu sinal para ele. Ele falou, não, eu não vou dar sinal para vocês. Não, o único sinal que eu vou dar para vocês é o mesmo sinal do profeta Jonas, porque assim como o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias sepultado no seio da terra, e ao 3º dia ele vai ressuscitar triunfante. Esse é o sinal que eu dou para vocês. E tem mais, e vocês ainda vão ser condenados, porque o povo de Nínive se converteram com a pregação de Jonas, e está aqui, eu sou muito maior do que Jonas, e vocês não creem na minha pregação, não creem que eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Então vocês serão condenados. E isso se repete, irmão André. O povo não tem Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, como sinal, como algo suficiente. O sacrifício de Cristo não é suficiente para o povo. Não serve como sinal. Desprezam o sacrifício do Filho de Deus e ficam pedindo sinal. Ah, se acontecer isso, ah, se acontecer aquilo, eu creio. Se Deus fizer isso, é o sinal. E desprezam o sacrifício do Filho de Deus na cruz.
É isso, irmão André. Então, esse é o sinal para nós, irmãos. Jesus Cristo e este crucificado. E olha só a consequência de quem fica pedindo sinal para Deus e confirmação, irmão André. Segundo Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Irmão André, pedir sinal é tentar a Deus. E qual é a consequência de quem tenta a Deus? É enganado pelo diabo através de sinais, prodígios e maravilhas de mentiras, irmão André. Não é Deus que dá o sinal. A pessoa tentou a Deus pedindo sinal, Satanás vai e opera. O diabo vai e engana. E a pessoa acredita que foi Deus e não é. E a prova do que não é o que todos nós sabemos. Ué, pediu sinal, falou que Deus confirmou e depois não deu certo? Depois o casamento acabou, o namoro acabou, o negócio acabou, o comércio fechou. Ué, mas não foi Deus que tinha confirmado? Não foi Deus que deu sinal? Ué, por que não deu certo? Porque não era Deus, irmão André. Sinais e prodígios de mentiras. Por quê? Porque Cristo não é suficiente para a pessoa, precisa ficar buscando sinal e confirmação, acaba sendo enganado. Lembra que nós falamos que os crentes que vivem mais enrolado é os crentes que vivem atrás de profecia, de revelação? É a mesma coisa. Crente que vive atrás de sinal, buscando confirmação, vive com a vida toda atrapalhada, irmão André, toda enrolada, tanto material quanto espiritual. É isso. Então é isso. Então o servo de Deus, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser alicerçado na fé. E de que forma que nós somos sóbrios? De que forma que nós somos alicerçados na fé? Cristo sendo suficiente para nós. É isso. Cremos em Cristo como nosso Salvador e somos guiados pela Escritura, que é a palavra de Deus. Pronto. Não é ficar buscando sinal, não é ficar correndo atrás de revelamento, de falsa profecia, de profeta, de sinal, de confirmação, nada disso, meu irmão. É crer em Cristo como nosso Salvador e sermos guiados pela sua palavra, que é a Escritura. É isso, irmão André. É isso. A paz de Deus com todos os irmãos. Vou trazer outro exemplo aqui, irmão André. Deus me dá graça de mostrar para algum irmão da congregação acerca da forma de servir a Deus pela sã doutrina apostólica, que a forma que a congregação serve a Deus está errado. E alguém duvida. Afinal, nasceu lá, muitos anos lá dentro, 30, 40. Então, só que a pessoa fica incomodada, porque ela viu que o que Deus dava graça de explicar para ela era verdade. Aí, o que a pessoa faz? Vou pedir um sinal para Deus, para ver se aquilo que o irmão Leandro falou é verdade. Vou buscar de Deus. Está errado, irmão André. Ela tem que ir na Escritura examinar se aquilo que eu falei para ela está certo, condiz com a Escritura. Ela tem que examinar na Escritura. Não é ir para o culto buscar a palavra. Não é pedir sinal para Deus, esperar um movimento, esperar Deus dar um sinal, se aquilo que ele falou é verdade, se é para mim sair. Meu irmão, vai ser enganado pelo diabo. Vai ser enganado, vai receber um sinal de mentira, vai receber uma profecia de mentira, vai ouvir de cima do púlpito uma pregação de mentira, vai ter sonho de mentira. Por quê? Porque está desprezando a Escritura.
Não tem que pedir sinal, não tem que buscar a palavra, não tem que buscar confirmação, não tem que pedir sonho. Tem que examinar a Escritura. É assim que nós sabemos se algo é verdade ou é mentira. É conferindo na Escritura que é a verdade. É isso, irmão André. É isso que é sobriedade. É isso que é luz de Deus. É isso que é conhecimento e sabedoria espiritual. Alguém está te falando algo das coisas de Deus, para você saber se é verdade, você precisa conferir na Escritura. Não pedir sinal. Agora eu vou trazer um exemplo muito mais grave, irmão André. Coisa terrível. Olha só, irmãos, como o negócio é muito mais sério e muito mais grave do que a gente imagina. Nós lemos aqui, segundo Tessalonicenses 2:9, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, o Senhor Jesus, ele disse que no final dos tempos, se possível for, Satanás enganaria até os escolhidos. Através do que, irmãos? Através de sinal e prodígios de mentira. Satanás faz descer fogo do céu, irmãos. O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar. Olha só o que eu vou trazer para os irmãos aqui. Muitos casos, inclusive os irmãos já relataram aqui. Aconteceu com os irmãos, 2 vezes que os irmãos contaram aqui. Mas isso acontece muito, muito. Então os irmãos estavam com alguém enfermo em casa, certo? E foram buscar a palavra. Como que a palavra veio? O que a palavra disse a respeito? Lá no púlpito, né? Aonde eles falam que é Deus falando. Quando sobe no púlpito, é Deus que toma o pregador. Não é isso que eles falam? E quantos, inclusive os irmãos aqui, relataram? Foram buscar a palavra para saber acerca da enfermidade de um parente, de um familiar, e a pregação da palavra, naquele dia, a pessoa buscando a palavra veio, que era vida, e vida com abundância. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. A pessoa saiu do culto maravilhado, forte, como gigante espiritual. Deus falou, Deus vai cumprir. Glória a Deus. A pessoa saiu forte, confiante que o parente, o familiar, Deus ia libertar. Depois o parente morre. E aí, irmãos? Quem foi que pregou lá em cima do púlpito? Foi Deus? Quem foi que tomou a boca do pregador para pregar que era vida e vida com abundância e depois o parente morre? Quem foi que pregou na boca do pregador, irmãos? Hã? E aí? Quando Deus fala, Deus cumpre. Certo? Se fosse Deus que tinha falado que era vida e vida com abundância, o parente não morreria. O familiar não morreria. Ué, se a pregação falou que não era morte, mas era vida, e o parente morreu, quem que falou na boca do pregador? Em cima do púlpito da congregação? Quem foi, irmãos?